Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, doce coração de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, na teologia moral, nós estudamos o conceito de guerra justa. Existem guerras justas. É quando, por exemplo, um país tem o direito de mobilizar a sua força armada, o seu exército, para defender-se de um agressor. Também este caso de guerra justa acontece muito no direito de legítima defesa. Por exemplo, quando uma família é atacada por um agressor, nós temos, como membros dessa família, não só o direito, mas muitas vezes o dever de atacar esse agressor. E mesmo, ainda que secundariamente, produzir-lhe, se for o caso, a morte, em legítima defesa da próxima família. É uma instituição, embora hoje os homens modernos digam outra coisa, é uma instituição própria da natureza e é um método natural. Se nós olharmos o nosso corpo, é exatamente assim que se passa. Quando um vírus agride o nosso corpo, com uma simples gripe que seja, nós imediatamente, naturalmente, sem que nem nos demos conta, produzimos anticorpos que se mobilizam para atacar esse injusto agressor. É o típico caso de uma guerra justa. Mas, meus amigos, na nossa vida espiritual, este é o hábito. Esse é o estado habitual da vida de um cristão. Uma guerra. Já dizia o livro de Jó, a vida do homem sobre a terra é milícia, é guerra. Ao celebrarmos hoje a festa do príncipe da milícia celeste, São Miguel Arcanjo, o tema da batalha, o tema da guerra, nos salta aos olhos. Ele, São Miguel, que batalhou contra Lúcifer, o demônio no céu, e venceu essa batalha, ele é o chefe das armadas celestes. Falemos da guerra, e aqui, claro, não se trata de violência física, não se trata de ódio ou desejo de vingança, que é algo extremamente oposto ao espírito cristão. Mas existem sim na nossa vida de cristãos inimigos e, portanto, porque existem inimigos, existe uma guerra a ser travada. E essas guerras são justas. Vocês sabem bem, o primeiro desses inimigos é propriamente o demônio. Foi contra o demônio que São Miguel lutou diretamente. Foi sobre ele que São Miguel venceu. O segundo inimigo da nossa alma, depois do demônio, é o mundo. O mundo que com as suas seduções faz de tudo para que nos afastemos de Deus, para que nós não vivamos como bons cristãos. E não é preciso ser muito inteligente, não é preciso ser muito esperto para perceber que a sociedade atual na qual nós vivemos é de fato uma sociedade extremamente anticristã, é uma sociedade extremamente hedonista e que cultua o prazer a toda custa. É essa sociedade que caminha em passos de paganismo. Esse mundo também é nosso inimigo, na medida em que nos afasta de Deus e tenta nos fazer viver como não cristãos, ou com um cristianismo não profundo, não radical, não verdadeiro. Mas existe um terceiro inimigo. E, portanto, meus amigos, existe um terceiro combate. Existe o demônio, existe o mundo, e existe o combate que nós devemos travar contra nós mesmos. Um combate que devemos travar contra o nosso barro, de que somos feitos, e que nos puxa para baixo. É o combate contra a nossa carne. Estes são os três inimigos do homem: o demônio, o mundo e a carne. A carne, todos nós nos lembramos desses 7 pecados capitais, que são propriamente a carne. São eles que estão enraizados em nós e se manifestam sempre. Para uns algum pecado, para outros vai ser outro, em maior ou menor grau, em maior ou menor proporção. Todos esses pecados se manifestam: a gula, a ira, a soberba, a preguiça, a inveja, a luxúria, a vaidade. Pecados capitais porque são a cabeça, são a mãe de outros tantos pecados. Todos decorrem desses pecados.
E todos nós, meus amigos, temos uma certa inclinação ao mal. Nós temos uma certa inclinação ao pecado. E nós temos que lutar sempre contra isso. Porque isso está dentro de nós. Essa inclinação está dentro de nós. Nós somos nossos próprios inimigos na medida em que nós estamos inclinados ao pecado. E nós precisamos lutar contra isso. Nós devemos neutralizar a ação do demônio na nossa vida? Com certeza. Devemos tomar as medidas para isso? Com certeza. Sacramentais, oração, os exorcismos que são feitos, tudo isso é importante. Devemos lutar contra a influência de uma sociedade secularizada? Com certeza. Não devemos viver como vivem os mundanos, ou seja, longe de Deus. Mas nem o mundo, isso é muito importante, nem o mundo e nem o demônio são os nossos inimigos principais. São Miguel lutou contra o demônio porque eram da mesma natureza. O principal inimigo de São Miguel foi o demônio. Ele lutou e venceu. Mas a nós, o demônio não é o nosso principal inimigo. O mundo não é o nosso principal inimigo. Nós somos os nossos principais inimigos, nós mesmos, a nossa inclinação à terra, a nossa inclinação ao pecado. Quando a gente faz a quaresma de São Miguel, quando a gente celebra a festa de São Miguel, no nosso imaginário católico já está desenhada essa imagem, é São Miguel lutando contra o demônio, é São Miguel vencendo o demônio. E isso é importante também na nossa vida espiritual, lutar contra o demônio, mas o nosso maior inimigo não é o demônio. O demônio tem uma ação muito limitada na nossa vida. Ele tem um poder muito menor do que a gente pode imaginar. Embora seja extremamente poderoso, porque é um anjo e é um verdadeiro inimigo nosso. Mas o poder do demônio se limita única e exclusivamente àquilo que é exterior a nosso. Ele não pode adentrar o santuário, nem da nossa vontade, nem da nossa inteligência. O demônio não pode nos fazer pecar, movendo-nos ao pecado. A única missão do demônio é nos tentar. E aí, como isso, ele é nosso inimigo. Mas ele não pode ser o responsável direto do nosso pecado. Só nós podemos ser. Só nós, individualmente falando, podemos pecar, não o demônio. E vejam, portanto, a luta cristã, a vida católica é uma luta. Mas, meus amigos, tem que entender isso hoje. Não é só uma luta conveniente. Não é só muito bom lutar, não é só desejável que nós lutemos. Para nós cristãos é necessário lutar. Se nós quisermos nos salvarmos, nós temos que entender que a batalha é uma exigência da vida espiritual, é uma exigência da nossa vida. Assim como para o nosso corpo, beber, comer, dormir é algo necessário, para a nossa vida espiritual, a luta é necessária, e sem luta, sem batalha, a nossa vida espiritual, ela definha, ela acaba morrendo. Ela vai morrer. O cristão que deixou de combater, vai morrer espiritualmente. Um cristão que não luta mais pela virtude, para fugir do pecado, que não busca mais as armas, os sacramentos, a confissão, a comunhão frequente, ele morre espiritualmente. Pode estar vivo para o corpo, mas é um perfeito zumbi. Vive numa alma morta, para a vida eterna. Quem deixou de lutar, morreu na vida espiritual. A maior derrota da nossa vida espiritual, meus amigos, a maior derrota da nossa vida espiritual é querer ganhar a batalha, com o prêmio da batalha, o céu, mas não querer batalhar, não querer lutar. Essa é a maior derrota. Esse é o fracassado, esse é o perdedor. É aquele que quer ganhar o prêmio, mas não quer lutar. Que quer vencer, mas não quer ganhar. Para que nós sejamos santos, nós precisamos de bons propósitos. Nós precisamos de boas intenções, mas não basta, não é o suficiente. Para que nós sejamos pessoas novas, cada vez mais parecidas com Cristo, nós devemos desejar a luta, meus amigos. Nós devemos desejar a batalha que nos faz sermos novos. E para isso é preciso colocar todos os meios, é preciso travar uma batalha. Mas travar a batalha significa desejar a batalha. Por isso, a pergunta que nós nos fazemos nessa festa de São Miguel hoje
A pergunta que nós nos colocamos nessa missa e que nós podemos meditar durante o silêncio que vai seguir daqui para frente é: eu realmente quero entrar na guerra? Será que realmente eu quero batalhar? Será que realmente eu estou lutando a luta, o combate da vida com Deus? E não esqueçamos, meus amigos, os nossos inimigos somos nós mesmos. Os nossos inimigos somos nós com os nossos defeitos, e de maneira muito mais particular, os nossos defeitos dominantes. São aqueles defeitos que nós carregamos quase com estimação. São esses defeitos dominantes que estão muito enraizados em nós. É contra isso que nós devemos lutar. Cada um deve lutar contra o seu defeito dominante. É assim que se luta. A batalha poderia se travar em muitos campos, mas ela seria inútil se fosse no campo errado. O campo certo de batalha é o seu defeito dominante. Esse é o seu inimigo, o seu e o meu, cada um com seus defeitos dominantes. Porque esses defeitos dominantes estão tão enraizados em nós que muitas vezes eles se escondem facilmente. Eles estão tão metidos no nosso interior que nós acabamos nos acostumando com eles. Nós confundimos nós mesmos com os nossos defeitos, com a nossa própria personalidade. E para se reconhecer que, na verdade, muitas vezes nós nos apaixonamos por esses defeitos. Nós gostamos desse defeito. Nós gostamos de ser assim, fofoqueiros, mentirosos, preguiçosos, gulosos, luxuriosos. Nós gostamos desse defeito. Talvez nós não estejamos olhando, meus amigos, para os nossos defeitos dominantes como inimigos nossos. E é por isso que a gente já não se confessa há tanto tempo, por isso a gente não vem à comunhão já faz tanto tempo, por isso a gente não pratica uma vida cristã há tanto tempo, porque nós olhamos para os nossos defeitos dominantes, mas nós não encaramos como sendo nossos inimigos. Já entramos na mentalidade, eu sou assim, já tentei de tudo, não adianta mais, me confessei hoje, caí de novo, domingo é o mesmo pecado. Parem com isso, de chegar à confissão e dizer, padre, mais uma vez os mesmos pecados. Meu filho, que bom que não são outros pecados, não acumulou mais pecados. É mais fácil de identificar, então, qual é o seu pecado, o seu defeito dominante. As pessoas vêm às vezes à confissão com um ar de tristeza, um peso na voz, dizendo, ai padre, é de novo a mesma coisa. Primeiro, o padre nem lembra o que é essa mesma coisa, então não adianta falar. E segundo, que bom que é a mesma coisa, que bom que não é pecado novo, não inventou coisa nova para ficar viciado na vida. Queria o quê? O que o padre diz? Vai para casa e acha outro pecado? Não. Então luta, a gente já sabe mais claramente qual é. O problema é que a gente desanima e abandona e deixa e não luta mais. O primeiro passo, meus amigos, é identificar o inimigo, e isso nós já identificamos, são os nossos defeitos dominantes. É preciso saber onde nós estamos sangrando, é preciso saber quais são os nossos pontos fracos. Será que é a preguiça? Será que é a vaidade? Será que é o orgulho? Será que é a sensualidade? Será que é a ambição? Será que é a inveja? Nós precisamos fazer um discernimento e saber descobrir onde estão os nossos defeitos dominantes. E uma dica, para descobrir o seu defeito, você precisa ouvir. Para descobrir o seu defeito dominante, ouça. Ouça a Deus e ouça o próximo. Quem é casado tem uma fonte maravilhosa dentro de casa para descobrir qual é o seu defeito. Ela se chama esposa ou ela se chama marido. Talvez frequentemente se chama mais esposa do que marido. Mas é verdade que quem é casado tem dentro de casa uma grande fonte fantástica para saber qual é o seu próprio defeito dominante. Maridos, perguntem à esposa, se é que já não ouve isso o dia inteiro. Ou esposas, perguntem aos maridos qual é o defeito dominante que eles creem ser o seu. Mas perguntem desarmados, sem vontade de atacar, com sinceridade. Os filhos, perguntem aos pais, se é que os pais já não disseram. Ou os pais, perguntem aos filhos. De uma certa maneira, não sempre,
Mas, de uma certa maneira, é importante a gente aprender a ouvir o que os outros consideram de nós. Porque pode ser que, aí com humildade a gente reconhece que não, mas pode ser que quando alguém fala de nós, é porque normalmente alguma coisa de verdade existe. Ainda mais se não é só uma pessoa, e se não é só no mesmo ambiente. Se em casa você ouve isso, no trabalho você ouve isso, no colégio você ouve isso, na igreja você ouve isso, é porque tem a chance de alguma coisa de verdade existir. E aí nós fazemos um exame e vemos, será que é verdade? Então combato. E perguntemos para Deus, porque Deus também responde na oração, Deus mostra na oração. Vejam como ele tratou São Pedro, é uma maravilha. Nosso Senhor vai repreender São Pedro e ele diz, Simão, Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. E aí fala para São Pedro de ladinho. Ou então, quando Jesus interroga Saulo, porque era o perseguidor, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou então ainda quando Jesus vai à casa de Marta e diz, Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas, uma só é necessária. Ou seja, Deus na proximidade conosco também aponta os nossos defeitos, não para nos acusar, mas para nos corrigir deles, mudar. Então é importante ouvir o próximo e é importante ouvir a Deus. Identificar os amigos, e nós identificamos nos nossos defeitos, encontramos os defeitos ouvindo, e depois disso, meus amigos, preparem-se. Preparem-se para a guerra, porque vai ser uma guerra, vai ser uma batalha, e o mais importante, vai durar a vida inteira. Não é uma batalha que vocês vão começar hoje e vão terminar amanhã, vai durar a vida inteira. Por exemplo, a batalha da castidade. O Padre Pio dizia que essa batalha só terminará com o último suspiro nessa terra. Portanto, se você hoje confessou pecados contra a castidade e amanhã você tem que confessar de novo, vá. É uma batalha para a vida toda. O problema é querer ganhar sem batalhar. Não importa quantas vezes, vá. Eu já disse isso e repito, porque da última vez surtiu efeito. O padre não se escandaliza, o padre nem pensa nisso. O padre nem olha para... Não faz sentido nenhum ter medo da figura do padre para confessar quantas vezes forem preciso, quantas vezes forem necessário. É uma guerra para a vida toda, não termina hoje ou amanhã. Os soldados, normalmente, na batalha, quando a gente olha para a guerra, nós percebemos que diante de uma batalha muito longa, tem uma tentação, que é a falta de esperança. É um medo que vem. Por quê? Na vida espiritual, por que isso acontece? Por causa dos nossos fracassos. Fracassos que se repetem, dos propósitos que nós não conseguimos cumprir. Ah, eu já tentei, não deu certo, comigo isso não funciona. Meu filho, quem instituiu o sacramento foi Jesus. Então olha para Jesus e diz, isso não funciona para mim. Funciona, meu caro. Eu já tentei de tudo, eu sempre me confesso da mesma coisa. Pois essa é a solução, é se confessar sempre, com frequência. É lutar, é travar, é batalhar, mas se você caiu, Jesus deixou um remédio infalível para recuperar a graça. A confissão, a luta. Não podemos dar atenção àquela tentação de jogar a toalha. Nós temos que viver da esperança. E lembrar de uma coisa, meus amigos, Deus não nos trata como palhaços. Às vezes a gente tem a impressão de que Deus está rindo da gente no céu. As pessoas vêm se confessar às vezes como se Deus nos tratasse como bobos. E Ele nos deixa pecar e cair porque Ele dá risada de nós, está vendo? Tentou e não conseguiu de novo. Perdoei e agora voltou aqui de novo. É verdade que muitas vezes a humilhação é uma didática da santidade. Deus permite alguns pecados para a nossa própria humilhação. Porque se nós tivéssemos chegado à virtude contra esses pecados, nós seríamos as pessoas mais insuportáveis desse mundo. E muitas vezes Deus permite a humilhação para que a gente se mantenha humilde. Que a gente mantenha sempre a bola baixa na vida espiritual. Que a gente não confie nas nossas forças e confie mais nele. Mas a gente tem que entender que Deus luta ao nosso lado. Deus não luta contra, luta a nosso favor. Então, por exemplo, você cai com frequência, o que você tem que lembrar? Que Deus está ali do seu lado, não para lhe condenar em primeira instância. Deus está ali do seu lado esperando o seu levantar e está lá disposto a lhe levantar. Deus luta a sua luta, Deus luta o seu combate, não contra você,
E Deus não perde batalha nenhuma. Deus nunca perde. Sim, nós devemos nos perguntar, será que eu estou lutando? Será que eu fui até o fim? Será que eu estou colocando todos os meios? Mas nós não devemos dar espaço para o medo. Medo da guerra, porque toda guerra tem sacrifício, renúncia e sofrimento. Então, é como diz o ditado popular, aceita que dói menos. Aceita que nessa guerra espiritual vai ter renúncia, vai ter sacrifício e bem frequentemente haverão sofrimentos. Quando a gente aceita isso, a gente deseja mais facilmente a guerra. Porque veja, para quem é orgulhoso, isso vai causar muita dor. Porque machuca reconhecer o defeito, machuca tem que pedir perdão, dói muitas vezes tem que reconhecer a própria falta e dizer, me desculpa, eu errei, perdão. Para quem é preguiçoso, vai doer. Às vezes vai doer na carne, sobretudo de manhã cedo, quando o despertador tocar, ou à noite, quando tiver que ser fiel a um horário para dormir, vai doer a fidelidade ao horário. Para um preguiçoso vai doer essa fidelidade. Vai doer quando ele tiver que preferir fazer coisas que ele acha chato e difícil, ao invés de fazer uma coisa para perder o tempo. Vai doer. E vai ter que renunciar. E haverão sacrifícios. Para quem é egoísta, não é nada fácil dar tempo a Deus, muito menos dar tempo ao próximo. Sacrificar-se por alguém sem ganhar nada em troca, sem ganhar recompensa nenhuma, e muitas vezes só ganhar paulada. Dói para uma pessoa egoísta fazer isso. Quem é vaidoso não vai querer parar de comprar as suas coisas, os seus perfumes, as suas roupas, os seus sapatos. Uma pessoa vaidosa não vai querer parar de ouvir o tempo todo que ela é boa, que ela faz bem, que bonito, que legal, você é o melhor. Dói. Dói. Não é fácil, mas é necessário. Nós não podemos esquecer, meus amigos. Nós não podemos esquecer, meus caros, que a nossa reação quase instintiva é fugir daquilo que custa. A nossa reação quase normal na vida espiritual e na vida como um todo é fugir daquilo que custa. A reação mais comum na vida espiritual é fugir da batalha. É querer ganhar sem lutar. Vamos, portanto, enfrentar a batalha. Vamos lutar contra nós mesmos. Aos poucos, devagar, não de uma só vez. Eu sempre digo isso no confessionário. Deus não espera a perfeição imediata. Deus espera a fidelidade. E a perfeição é obra da fidelidade. Deus disse, sede perfeitos. E nós devemos tender à perfeição. Mas ela não é para hoje, para agora, imediatamente. Ela é fruto de uma fidelidade. Deus espera mais a fidelidade à luta do que o sucesso na batalha. Fidelidade à luta. Se nós desejarmos a batalha, já não vai mais ser tão difícil assim. E eu termino com a frase de São João Crisóstomo que diz: não há nada nesse mundo, por mais fácil que seja, que a nossa tibieza não aparente ser difícil e pesado. Então, na verdade, aquilo que muitas vezes você acha ser difícil na vida espiritual, é só a sua tibieza falando. É muito mais fácil do que você imagina. Não há nada, por mais fácil que seja, que a nossa tibieza não nos mostre como sendo difícil e pesado. Assim como não há nada tão pouco, tão difícil e penoso, que o nosso fervor e a nossa determinação não faça ser mais fácil e mais leve. Pode ser a batalha mais difícil, mas com fervor e determinação, nós conseguimos travar essa batalha. Ajude-nos, Nossa Senhora, ela que é a rainha dos anjos, do exército do céu, a rainha de São Miguel. Ajude-nos a querer batalhar e não só ficar em bons desejos. Nos ajude a recomeçar sempre e sempre mais. Lembrando sempre, meus amigos, querer a vitória sem desejar as batalhas é o fracasso da nossa vida espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Doce coração de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.